Oi, turma, do livro O Real Sentido da Vida. Eu tenho dúvida, ontem depois que eu fui fazer o vídeo com vocês, eu chamei ele de Egon, mas pode ser Egon também. Então eu vou pelo Egon, porque vem aquele som assim da palavra Edson, por exemplo, né? Mas se eu tiver errado, ele que me perdoe. Então, Egon C. Silva, que também o sobrenome dele aqui é Kowalczyk. Então, como eu tenho dúvida também da pronúncia, eu vou colocar sempre assim, Egon C. Silva, tá? O nome do autor e a obra O Real Sentido da Vida. No primeiro capítulo, Causa e Efeito. Para iniciarmos a jornada de construção da resposta que norteia o título desse livro, O Real Sentido da Vida, é preciso inicialmente entender que existe uma inteligência superior, uma força maior que criou e orquestra tudo o que conhecemos, desde os micro-organismos que habitam a Terra até os planetas e galáxias que povoam o universo infinito. Se nos atermos tão somente ao nosso planeta, verificando a natureza, é nítido notar que existe um perfeito equilíbrio entre os reinos mineral, vegetal e animal. Tudo na natureza vive em harmonia e cada micro-organismo, cada pequeno vegetal é importante nesse complexo sistema. Logo fica claro que há muita inteligência implícita na natureza. Se ampliarmos nosso campo de visão e enxergarmos aos bilhões de astros, planetas e sóis que se espalham pelo universo infinito, fica ainda mais evidente que existe uma causa muito inteligente que criou e coordena equilibradamente tudo isso. Dentro do nosso limitado campo de compreensão, já chegamos ao consenso de que todo efeito inteligente parte sempre de uma causa inteligente. Quando, por exemplo, apreciamos uma obra de arte, como a famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci, logo entendemos que aquele efeito inteligente, o quadro, partiu de uma causa inteligente, o pintor. Quando olhamos para o céu e notamos a presença de uma aeronave, que é um efeito inteligente, sabemos que ela não foi projetada por um ser. Eu acho que ele repetiu aqui, que ela não foi projetada por um ser irracional, pois sendo a aeronave um efeito inteligente, logo sua concepção também depende de uma causa inteligente. Quando analisamos um edifício, um automóvel ou um navio, todos são efeitos inteligentes, que foram originados por causas também inteligentes. Analisemos o Sol. Ele se encontra a uma distância perfeitamente equilibrada da Terra, de modo a possibilitar a vida. Se a distância fosse apenas 2% maior, a Terra poderia ser completamente congelada. O Sol, junto com todo o sistema solar, está em constante movimento, além do movimento que os planetas fazem ao redor de sua órbita. O Sol se move a uma velocidade média de 720 mil quilômetros por hora no espaço. E mesmo empregando essa gigantesca velocidade, ele leva em média 230 milhões de anos para fazer uma viagem completa ao redor da Via Láctea. Se projetar um satélite para orbitar no espaço, já é algo absolutamente complexo e exige o emprego de muita inteligência, o que quer dizer de um sistema solar que viaja no espaço a 720 mil quilômetros por hora. O satélite é um efeito inteligente que tem uma causa também inteligente. O que dizer do nosso sistema solar, que viaja no espaço com toda essa velocidade e ainda assim leva 230 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor da Via Láctea? A humanidade já entendeu que por trás de todos os efeitos inteligentes que são criados aqui na Terra, existe uma causa também inteligente.
a inteligência humana. Logo, é simples entender que por trás de todos esses efeitos inteligentes do universo, também existe uma gigantesca inteligência. E essa infinita inteligência denominamos Deus. É muito lógico aceitar que existe uma inteligência que rege o complexo universo que nos cerca, do micro ao macro. Uma inteligência suprema que criou, coordena e equilibra tudo. Se para o homem projetar um satélite foi necessário um longo período de estudo e um emprego de somatória de muitas inteligências, tente imaginar uma inteligência capaz de projetar uma galáxia inteira. Deus é essa inteligência. Levando em consideração esse entendimento compacto, é dado o momento de buscarmos uma definição para Deus. Poderíamos utilizar todas as páginas desse livro tentando definir Deus, tudo o que Ele é e tudo o que Ele representa, e mesmo assim teríamos uma definição ainda bastante incompleta. Não obstante, podemos adotar uma definição direta e compacta de Deus, afirmando que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nós encontramos essa resposta no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, na questão número 1. Já temos, então, uma definição de Deus, mas em verdade as limitações da compreensão humana e até as limitações linguísticas na busca pelas palavras que melhor o definem, nos impedem de entender plenamente Deus. Poderíamos buscar os melhores adjetivos ou os nossos mais nobres sentimentos para tentar descrevê-lo, e ainda assim teríamos uma definição incompleta. Deus está em toda a sua criação. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nós encontramos essas qualidades, esses atributos de Deus também no Livro dos Espíritos. E já que estamos usando palavras para tentar vislumbrar uma melhor compreensão de Deus, podemos também dizer que Deus é perfeito, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é justiça. Partindo desse princípio e considerando apenas o atributo justiça do parágrafo anterior, podemos dar mais um passo em nosso estudo sobre o real sentido da vida. Assim, trazendo a justiça de Deus para o contexto de nossas vidas, é natural que haja o questionamento do porquê estamos vivendo a realidade de hoje. Podemos, então, trazer os primeiros conceitos sobre a vida e justiça divina. Entenda, se estamos inseridos tão profundamente em nossa realidade de hoje, é por conta do que fomos ontem e em função do que temos que nos tornar amanhã. Se não fosse assim, seria muito difícil entender a justiça divina. Cabe aqui uma ressalva quando me refiro ao ontem. Estou reproduzindo um passado que se iniciou muito antes do nosso atual nascimento, até porque se assim não fosse, seria impossível entender a nossa realidade. E, consequentemente, tamanha diferença que existe entre os seres que povoam os 4 cantos do nosso planeta. Na esteira desse raciocínio surgem novos questionamentos, tais como: por que tamanha diferença e desigualdade entre pessoas, seres existentes no planeta? Por que somos, em essência, tão parecidos, apesar de vivermos realidades tão diferentes? A lei de causa e efeito oferece um caminho coerente de fácil compreensão. Para endereçar os questionamentos acima, nada acontece por acaso. Tudo é resultado de nossas próprias ações, também conhecida como a lei da semeadura ou lei do retorno. Seu conceito pode ser ilustrado pelo provérbio: se colhe aquilo que se planta, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Usando a natureza como exemplo, a semente de uma determinada espécie em contato com o solo não trará frutos diferentes daqueles que lhe originou a semente. Uma semente de laranja, por exemplo, não irá gerar um pé de abacate. Essa é uma das leis que rege o universo. Sempre seremos resultado daquilo que nós semeamos. Simples e justo assim. Em nossa experiência na Terra, muitas vezes nos deparamos com situações de absoluto contraste. Adotemos ilustrativamente a disparidade observada em 2 crianças recém-chegadas à Terra.
uma nascida em meio a todas as facilidades materiais e financeiras, e a outra numa família totalmente desprovida de recursos para a simples subsistência. Alternativamente, uma portadora das funções físicas, motoras e intelectuais perfeitas, enquanto a outra com todas essas características em descompasso ou portadora de alguma comorbidade severa. Se nos atermos tão somente ao hoje, considerando a realidade dessas crianças, que acabaram de nascer e nada fizeram ainda de bom ou de ruim para serem alvos das situações tão diferentes, fica muito difícil e talvez até inconcebível entender a lei de causa e efeito e a justiça de Deus. Nesse interim, expandir a perspectiva temporal e assumir que a vida não se inicia com o atual nascimento terreno é ponto central para a compreensão do conceito de justiça. Todos temos um ontem. Nossa jornada existencial se iniciou muito antes da nossa vida atual. Já existiram outros nascimentos, outras realidades, outras experiências. Se não fosse assim, como entender a justiça divina? Como entender a lei de causa e efeito? Como seria Deus justo face às realidades das crianças que relatei acima se elas já não tivessem algo no passado que justificasse suas realidades de hoje? O que teria feito uma ou outra criança para merecer realidades tão diferentes? Se a vida se iniciasse com o nosso nascimento de hoje, todos deveriam nascer em condição absoluta de igualdade, pois senão não haveria justiça. Como explicar realidades tão contrastantes, no caso das crianças citadas, se elas acabaram de nascer e ainda não tiveram tempo para plantar a realidade em que estão inseridas? O fato de nossas vidas terem se iniciado muito antes do nosso atual nascimento traz à luz da razão a justiça divina, que pode ser também representada pela lei de causa e efeito. O que vivemos hoje é resultado daquilo que plantamos ontem e que iremos viver amanhã, e igualmente será resultado do que estamos plantando hoje. Isso evidencia o quão justo Deus é, nos colocando onde precisamos estar para colhermos hoje aquilo que plantamos ontem. Mas é importante ressaltar que isso ocorre não em um sentido punitivo, e sim pedagógico. Pense bem, não há nada mais justo do que vivermos hoje o resultado das nossas próprias escolhas de ontem. Sendo assim, temos a oportunidade de plantar as melhores coisas possíveis hoje, para vivermos no amanhã os frutos daquilo que estamos semeando agora. Assim como é justo que aquele que escolheu errar colhe aquilo que de errado plantou. Assim, a colheita decorrente do plantio se apresenta como uma oportunidade de nos modificarmos, a fim de construirmos um amanhã diferente e nos reajustarmos, por exemplo, com aqueles a quem prejudicamos. Precisamos nos aprofundar no tema e iremos fazer isso no decorrer do livro. Por ora, é preciso aceitar que nascer em berço de ouro com todos os sentidos perfeitos ou extrema pobreza, portanto, dificuldades físicas, não representa necessariamente uma bonificação ou um castigo. Dentro de nossas individualidades, as situações enfrentadas durante a vida possuem sempre uma finalidade pedagógica, de forma que o berço de ouro pode ser uma situação muito mais desafiadora que a pobreza. É fundamental aceitar que nada se iniciou no berço e não irá terminar no túmulo. Estamos vivendo somente mais um capítulo, mais uma página, mais um dia, dentro do contexto muito maior. Eu vou parar por aqui, porque o texto dele é bem grande. Na segunda-feira eu concluo com vocês. Até aqui a gente entende o seguinte: ele estudou o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo para poder estar passando essas informações. Bem que ele disse lá na abertura do livro que a obra dele é baseada na codificação de Kardec, né, na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela foi criada partindo da codificação kardeciana, né, que são instruções dos espíritos, que são espíritos elevados, que davam comunicações na era de 1800 e uns quebradinhos, que eu sou péssima para decorar a data, mas foi na França, através do Allan Kardec, que
via e ouvia, né, situações aí de mesas girantes, onde já se viu como é que pode uma mesa girar sozinha. Ele que era um professor, um estudioso, ele falou, eu vou lá, vou desmascarar esse povo aí, que eles estão fazendo gracinha com mesa, dizendo que é espírito. E o Allan Kardec foi nessas reuniões mediúnicas e ele percebeu que existia uma inteligência por trás daquelas mesas, que não era algo de magnetismo, não podia ser só isso, porque eram feitas perguntas às mesas e elas respondiam. Se fosse uma questão só de movimento de mesa, seria algo, né, que é ilusório, alguém plantou ali algum tipo de ímã ou alguma coisa desse sentido para fazer aquele festival de mesa girante. Mas quando elas passaram a responder perguntas, o Allan Kardec falou, não, peraí, tem uma coisa de estranho, porque não é só movimento, existem respostas inteligentes para perguntas inteligentes, então tem alguma coisa além disso. Foi onde ele descobriu, através de estudos, que haviam espíritos. E se há espíritos, partindo do princípio que existe algo que você desconhece, mas que te responde com inteligência, significa que tem algo inteligente movimentando essa inteligência. Então existem ali espíritos, pessoas como nós, desencarnadas, com um grau de conhecimento que passa para nós aquelas suas vivências, o seu entendimento sobre vida, o que vem antes, o hoje, o que virá depois, não de forma a adivinhações. Não tem nenhuma mãe de Ná nessa brincadeira aqui não, até porque não é brincadeira, é coisa séria. Não tem charlatanismo dentro de uma atividade séria, que a ciência vai lá e busca resposta, a nossa ciência física limitada, buscando respostas daquilo que ela não vê, daquilo que os seus instrumentos não conseguem ter como resposta, mas sim o bom senso. Então a doutrina espírita ela foi criada partindo de perguntas e respostas que viraram livros, viraram obras. Allan Kardec responde por essas obras, porém, ele não fez uma linha sequer daquilo que ele conhece. Tudo que tem das obras kardecianas são perguntas, são estudos que Kardec faz aos espíritos. Na realidade, a princípio, Kardec não é médium, ele diretamente não faz a pergunta, ele manda a pergunta a vários médiuns que estavam instalados em vários locais, de vários países, não é de uma rua de outra, mas de vários países. Essas respostas vinham muito semelhantes e respondia por essas respostas o mesmo espírito, o mesmo nome. Então, baseado nas perguntas, respostas e vendo a veracidade dessas perguntas e respostas, o Kardec resolveu codificar, escrever, e se tornando livro, passou a ser as obras que baseiam a doutrina espírita, que é tida como a terceira revelação. A primeira é Moisés, segunda Jesus, e Jesus já diz, vai vir o Consolador, que seria o Espiritismo. Por que ele é o Consolador? Justamente por essa parte aqui, onde ele diz o que houve, né, no passado esse de várias encarnações que nós tivemos, o que há hoje com a gente não é por acaso, existe uma causa, está dentro dessa lei de causa e efeito, está dentro do plantar e colher, e aí dentro desse, né, projeto de vida que nós temos, no plantar e colher, é que está o nosso futuro. Né? Então, o que nós somos hoje é um reflexo daquilo que nós vivemos no passado. O que nós vamos ser amanhã é um reflexo daquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, até aqui, nesse instante, ele fala de Deus, né? De uma forma assim, bem simples, que é aquilo que eu disse ontem, né? Eu gosto de livros de quem está iniciando estudos, apesar dele falar que começou aos 7 anos de idade, eu creio que deve ser a primeira obra desse rapaz. E ainda assim, a forma que ele coloca é uma forma bem simples de quem está iniciando na doutrina, ou quem quer iniciar, quem quer compreender a vida, que não é só essa vida material, mas a nossa vida espiritual. Eu creio que ele foi bem feliz nas palavras dele aqui, são palavras simples, são colocações simples, exemplos simples, que qualquer um, independente da sua religiosidade, pode ler, pode compreender, porque muitas das vezes a gente fica assim, meu Deus, por que eu tô passando por essa provação? Aí você olha para a casa do vizinho, a casa do vizinho tem um verdinho na grama dele, muito mais bonito e radiante do que a sua grama. Aí você fala assim, olha lá, o vizinho viaja, passeia, vai pra festa, tem filhos saudáveis, tem saúde todo mundo, ninguém pega uma gripe naquela casa. Eu aqui toda hora tô doente, toda hora alguém da minha família tá doente.
Então a gente fica olhando a grama do vizinho e olha a nossa, a gente fala assim, nossa, Deus não pode ser justo, por que comigo acontece de tudo e com o outro não acontece nada? Simples, porque nós plantamos e nós colhemos. É o nosso livre-arbítrio sendo utilizado e nós somos livres para plantar o que a gente quiser. Só que tem uma coisa, nós vamos ser escravos daquilo que a gente plantar, nós vamos ter que colher aquilo que a gente plantou. Então existe sim uma justiça de Deus em torno de tudo isso. Deus não ia dar mais para um e menos para outro. Quando se fala que o outro é rico, que tem saúde, que a família é perfeita, né? A propaganda da Doriana, de repente não é nada disso, é só para inglês ver. Lá dentro existe a frieza, o gelo, existe interesse. Se um da família tá para morrer, já tá todo mundo dividindo bens antes da pessoa morrer. Não estão nem interessados se a pessoa vai se curar ou não. Já outro dia eu tive a experiência assim, eu fui numa médica num prédio super cheio de frescura, vamos dizer assim, né? A classe média alta. Eu sou classe média baixa, eu não sou classe média alta. Mas eu fui buscar um médico, uma amiga me orientou aí nessa médica, disse que era uma boa médica, e aí eu fui num lugar de bermuda, de camiseta, com a minha pantufinha, que eu só ando de pantufa, eu não consigo andar de tênis e sandália, que eu tenho poliomielite. Então eu fui com a minha pantufinha, chegou lá, choveu, eu tive que tirar a minha pantufa e colocar meia de pilates para não cair, que é a única coisa que eu coloco no meu pé, que segura, e eu não caio porque ela é antiderrapante e não é pesada, não pesa se molhar. Coloquei minha meia de pilates e entrei num prédio de luxo. Quando eu entrei, aquela frieza, cada pessoa sentada num canto, né? Quem estava conversando tudo naquela estica de coluna, né? Muito formal. Assim, eu me senti mal, né? Não me senti acolhida. Veio um rapazinho perguntar para a recepcionista onde é que eu posso carregar meu celular. Tava com a tomada do celular na mão, né? A menina falou, em lugar nenhum, aqui não se carrega celular. Eu, brincalhona do jeito que eu sou, eu virei pro moleque e falei assim, tá vendo? Se você estivesse num prédio de gente pobre, tinha a cada 1 metro uma tomada para você carregar esse celular. Sem noção eu, né? Mas assim, a gente vê claramente que os pobres, nessa situação que eu coloquei, são muito mais felizes. Se eu chegar numa clínica que é de baixo, né, de baixo rendimento financeiro, realmente tem uma tomada a cada 1 metro. E você pode carregar seu celular, você pode colocar uns 10 aparelhos ali para carregar que ninguém vai reclamar. Porque é tudo, como diz uma propaganda, né? Gente como a gente. Agora já os que dizem, né, que tem classe média alta, que são ricos, eles têm toda uma formalidade, aquela questão da super mega educação, que se tornam pessoas mais frias. E isso, imagina só, numa festa de aniversário. Na minha festa de aniversário, veio meia dúzia de gato pingado, mas fizeram uma festa como se tivesse 50 pessoas aqui. Uma alegria danada, todo mundo brinca, todo mundo fala besteira, todo mundo dá risada e come pra caramba e leva um monte de comida pra casa. Você vai na festa de gente, né, que tem poder, aí você chega lá, os pratos são tudo já colocados, só pode comer aquela quantidade que tá ali, né, já tem em cada mesa com o nome da pessoa, da família da pessoa. Ah, vai vir 4 pessoas, então é 4 pessoas naquela mesa. Se você levar mais um entrão, ele não entra. Ou então ele passa fome ali porque não tem prato pra ele, né. O rico, ele tem aquela coisa, hoje em dia está sendo usado muito também na área dos pobres, mas está sendo usado muito na área dos ricos lá, aquelas mesas com o painel, né? Então já vem aquelas mesas assim, você tem 40 pessoas convidadas, é 40 brigadeiros naquelas mesinhas lá, com os enfeitinhos, né? Um para cada um. Então eu fico olhando essas coisas assim, eu invejar rico, eu não invejo não. Quer dizer, eu já não invejo nada, né? O rico, então, muito menos, porque a gente percebe que a grama verde lá é porque ninguém pisa na grama, é porque ninguém utiliza a grama, então ela vai ser sempre verde mesmo. Agora do pobre a grama tá queimada porque faz churrasco em cima, a grama do pobre tá amassada porque joga bola em cima, sabe? É viver, é utilizar as coisas. E as coisas são feitas para serem utilizadas, não é para ficar de enfeite a vida toda, né? Você tem os seus enfeitinhos na sua casa, mas você tem que tirar para passar o pano. Você não pode deixar ele lá intacto lá, que ele vai criar um monte de energia negativa ali, vai te fazer mal. Então, é que ele deixa bem claro pra gente que para todo efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Então, as mesas girantes, como eu coloquei, era dessa forma, né? O início do espiritismo foi por aí, analisando essas mesas girantes. Ele fala aqui que para denominar Deus, descrever Deus na nossa linguagem ainda é muito pobre.
A descrição que ele coloca, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a gente encontra dentro do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, é a primeira pergunta. O Livro dos Espíritos, ele tem 1000 e poucas perguntas. Grande espírita sou eu, que eu não sei a quantidade de perguntas, mas são 1000 e poucas perguntas que tem no Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta já é feita para a espiritualidade. Quem é Deus? A espiritualidade coloca assim, olha, dentro da linguagem que vocês têm, é causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Mas ainda assim é uma definição muito, né, abrangente assim e tal, porque Deus é muito mais do que isso. Mas a linguagem de vocês não permite que a gente fale tudo, porque vocês não vão entender mesmo. A espiritualidade tira uma com a nossa cara até não querer mais, porque eles sabem que nós somos atrasados, né? E aí ele reforça mais para frente a questão, né, dessas diferenças que existem na vida de cada pessoa, cada um carregando uma cruz diferente da outra, outros muito felizes, outros muito tristes, mas que não existe aí uma injustiça de Deus, pelo contrário, é fruto daquilo que nós plantamos. E ele conclui aqui, até onde eu li, né, essa questão de tudo que nós plantamos no passado se torna hoje a nossa colheita, e tudo que a gente planta hoje se torna a colheita no futuro. Então não existe injustiça. Tem pessoas que falam assim, o seu Deus é um Deus punitivo, né? Você fica aí, eu mereço passar por isso, porque eu fui muito ruim no passado. Então esse pai que você tem, esse Deus que você tem, ele é vingativo, não tem nada de vingativo. Aquilo que eu tô passando, os perrengues que eu passo, a culpa é minha. Deus, como pai, ele deixa eu passar essas situações ruins, que é para eu aprender que eu não devo fazer mais o mal que eu cometi no passado. E aí vem Jesus, que foi o nosso maior mestre, e ele dizia o seguinte: ou você vai aprender pelo amor, ou você vai aprender pela dor. Então não existe nada que ocorra com a gente que não esteja dentro da justiça de Deus. E como Deus é supremo, ele é onipotente, ele é presente na nossa vida, ele sabe tudo o que se passa conosco. Você acha que Deus ia querer o mal para a gente mesmo? De forma alguma. Mas ele deixa que o mal ocorra, porque primeiro, antes desse mal ocorrer com a gente, nós fomos buscar esse mal. Então é necessário que a gente sinta na pele aquilo que nós causamos ao nosso irmão, para que a gente não queira causar isso em mais ninguém. E a gente aprende.